Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma lição estudando hoje o que significa a palavra mol. Bem, durante muito tempo os químicos precisavam descobrir qual é a massa de um único átomo. Já comentamos com vocês que não existe uma balança para pesar um único átomo ou uma única molécula. Mas aí alguém teve uma grande ideia. Essa ideia já é utilizada para coisas comuns. Quando você tem objetos muito pequenos para você pesar, para você contar, você utiliza não as unidades, mas sim um coletivo. Então, por exemplo, você vai comprar ovos, você vai comprar uma cartela de ovos, ou seja, você vai comprar uma dúzia de ovos. Você não vai comprar um único ovo, vai comprar uma dúzia. Bom, se quiser comprar um ovo só, tudo bem. Se tiver alguém para vender isso aí, nada contra, mas o negócio é o seguinte: normalmente você compra uma cartelinha que contém 12 ovos. Bom, se você vai comprar feijão, você vai comprar um saquinho de feijão. Você não vai comprar uma unidade. Você não vai falar assim, eu quero que você me venda aí 500 grãos de feijão. Não é assim. Você vai comprar um saco de feijão. Será? Pode ser de 1 quilo, de 2 quilos, qualquer quantidade. Mas o fato é o seguinte, quando a gente trabalha com objetos muito pequenos, é mais fácil trabalhar com um coletivo, com uma quantidade que representa uma porção maior. Para os ovos, normalmente se utiliza a dúzia. Para o feijão, se utiliza um saco de feijão. Mas o nosso estudo é sobre átomos. Então, vamos ver o que foi feito. Só lembrando a vocês, se você comparar um átomo de carbono e um átomo de magnésio, o magnésio pesa 24U, enquanto o carbono é o padrão, ele pesa 12U. Então, vamos colocar átomos de carbono num recipiente e átomos de magnésio num outro recipiente. Repetindo, enquanto um pesa 24U, o outro pesa 12U. Quer dizer que o magnésio ele é 2 vezes mais pesado do que o carbono. Beleza? Agora, vamos supor que existe uma balança de pesar um único átomo. Só vamos imaginar. Se você colocar um átomo de carbono numa balança, ele vai pesar 12U. Colocar um átomo de magnésio, ele vai pesar 24U. Se você colocar um segundo átomo de carbono no recipiente de carbono, então você coloca um segundo átomo de magnésio no recipiente de magnésio. Agora você vai ter no recipiente 2 carbonos, no outro recipiente 2 magnésios. Logicamente que a massa de 2 átomos de magnésio vai ser o dobro da massa de 2 átomos de carbono. Vamos dar mais um exemplo. Se você colocasse 3 átomos de carbono no recipiente, o recipiente dos carbonos, e colocasse 3 átomos de magnésio no recipiente de magnésio, bem, o que vai acontecer? Se cada vez que você coloca um átomo de carbono no recipiente de carbono e coloca também um átomo de magnésio no recipiente de magnésio, sempre o recipiente de magnésio vai ter o dobro da massa do recipiente de carbono. É lógico. Então, repetindo, a massa de um magnésio é sempre o dobro da massa de um carbono. A massa de 2 magnésios é sempre o dobro da massa de 2 carbonos. A massa de 3 magnésios é sempre o dobro da massa de 3 carbonos. Agora você deve imaginar o seguinte, cada átomo de carbono que eu coloco no recipiente, eu coloco um átomo de magnésio no outro. E vou colocando, e vou colocando. Eu estou acompanhando na balança. Você vai aumentando a massa de carbono no recipiente, no outro recipiente vai aumentando a massa de magnésio. Mas a mesma quantidade sempre. Cada vez que colocar um átomo de carbono de um lado, coloca um átomo de magnésio do outro. Combinado? Aí vai colocando, tem uma hora que você vai acabar colocando 12 gramas. Então você colocou tanto carbono que deu 12 gramas. Logicamente, no outro recipiente, se você colocou a mesma quantidade de átomos de magnésio que de carbono, você vai encontrar para o magnésio, então, 24 gramas. Porque, como é sempre o magnésio tem o dobro do peso do carbono, então, enquanto você colocou 12 gramas de carbono, você deve ter colocado 24 gramas de magnésio. Certo? Observe bem que eu ainda não sei quanto pesa cada átomo. Eu só sei o seguinte, eu vou colocar uma quantidade de átomos que vai dar 12 gramas de carbono. Vou colocar a mesma quantidade de átomos de magnésio e vai dar 24 gramas de magnésio. Daí, o que os químicos fizeram foi o seguinte, vamos usar a tabela das massas atômicas que estão expressas em U, só que agora expressando em gramas. Em vez de você usar U, você vai usar gramas.
Então, o carbono agora, você vai dizer assim, o carbono pesa 12 gramas, enquanto o magnésio pesa 24 gramas. Mas não é um átomo só, é um monte de átomos que eu tive que colocar, até dar 12 gramas de carbono, até dar 24 gramas de magnésio. Então, para dar informação que isso corresponde a um monte de átomos, você vai chamar esse monte de átomos de mol. Então, quanto vale um mol de carbono? Um mol é o número de átomos de carbono isótopo 12 que há em 12 gramas de carbono. Eu não sei quantos átomos tem lá dentro, eu sei que tem muitos. E quanto vai valer um mol de magnésio? Se do carbono deu 12 gramas, então do magnésio deu 24 gramas. E aí se criou então um termo massa molar. Massa molar significa a massa de um mol. Massa molar é numericamente igual à massa atômica, só que expressa agora em gramas. Então nós dizemos assim, massa molar do carbono é igual a 12 gramas por mol. Massa molar do magnésio, 24 gramas por mol. É só olhar a tabela de massas atômicas, em vez de você falar U, você vai falar gramas por mol. Sempre lembrando que o mol não é um átomo só, mas é uma porção de átomos. Agora, em se tratando de moléculas, a gente vai usar o mesmo termo, massa molar de moléculas. Por exemplo, no caso da água. Quanto que vale a massa molar da água? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz, você vai calcular a massa molecular em U. Você pega a tabela de massas atômicas e vê lá. H2O, né? A forma da água. Hidrogênio pesa 1 vezes 2. Mais oxigênio pesa 16, soma, vai dar 18. U. Essa é a massa molecular, massa de uma molécula. Mas quando você fala assim, não, eu quero saber a massa de um mol. Ah, de um mol, então você quer saber a massa molar. É uma porção de moléculas de água, uma porção, que vai valer 18 gramas. Só que você deverá usar a expressão assim, 18 gramas por mol. Quer dizer, o mol é uma porção. Bom, vamos dar uma paradinha e vamos ver o que nós aprendemos até o momento. Então, até o momento, você deve saber o seguinte. As massas atômicas são expressas em U, massa atômica ou massa molecular, se referir a uma molécula. Depois os químicos acharam que poderia ser utilizado fazer um cálculo não com uma molécula só, não com um átomo só, mas com uma porção. Então, se estabeleceu o seguinte, se estabeleceu chamar de mol uma certa quantidade. O que é um mol? Um mol é o número de átomos de carbono existente em 12 gramas de carbono isótopo 12. Simplificadamente, mol é uma quantidade de átomos que existem em 12 gramas de carbono. Eu não sei quantos átomos são, até o momento, mas tudo bem. Então o negócio é o seguinte, um mol é uma quantidade de átomos existente em 12 gramas de carbono. Essa quantidade eu vou usar para todos os outros átomos. Por quê? Eu vou usar a mesma proporção que existe entre as massas atômicas, agora eu vou usar para as massas de um mol. Para o magnésio vai ser igual a quanto? Aí você vê na tabela periódica. A massa atômica do magnésio é 24U, então vai ser 24 gramas por mol. Logo, massa molar é a massa atômica expressa em gramas. Para indicar que não é um átomo só, você usa a palavra mol. Então, massa molar do carbono igual a 12 gramas por mol. Massa molar do magnésio, 24 gramas por mol. Para o oxigênio, pesa quanto? 16 gramas por mol. E o mol foi considerado pela IUPAC, pelo Sistema Internacional, como sendo a medida da quantidade de matéria. Então, quando o cara pergunta qual a quantidade de matéria, ele quer saber quantos mols. Vamos ver agora um pequeno exemplo. Qual a massa de 3 mols de átomos de magnésio? Massa atômica do magnésio, 24U. Primeira coisa que você vai fazer, trocar a unidade U por gramas por mol. Então, essa é a massa molar. 1 mol, 24 gramas. Então, você vai fazer a seguinte regra de 3. 24 gramas corresponde a 1 mol de magnésio. Então, x gramas correspondem a 3 mols de magnésio. Você vai fazer a regra de 3. 24 vezes 3 dividido por 1 vai ser igual a 72 gramas. Então, se cada mol vale 24 gramas, então 3 mols vão valer
72 gramas. É só multiplicar por 3, aí você vai saber a massa total. Bem, com esse exemplo a gente vai conseguir chegar numa fórmula. Como é que é essa fórmula? É fácil, você pensa assim, eu tenho um recipiente que eu tenho 24 gramas de magnésio, eu tenho quanto? 1 mol. O outro recipiente igual, eu vou ter quanto lá? 1 mol, então eu vou ter 24 gramas do magnésio. E agora, no terceiro recipiente eu vou ter 1 mol de magnésio, pesa quanto? 24 gramas. Então são 3 mols, são 3 recipientes, cada um deles contendo 24 gramas. Então como é que a gente vai fazer? Bom, se você souber a massa de 1 mol, que é 24. Então, em 3 recipientes, você vai ter 3 vezes 24. Então, para saber a massa total, é muito fácil. A massa total, vou chamar de M minúsculo, Minho, é igual a N, número de mols, vezes M maiúsculo. M maiúsculo é a massa molar, ou seja, é a massa de 1 mol. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Nesse caso, a massa total vai ser igual a N minúsculo, de número de mols, vezes M maiúsculo, que é a massa de 1 mol só, massa molar. M vai ser igual a 3 vezes 24. 3 vezes 24 vai dar 72. Normalmente os químicos utilizam essa fórmula da seguinte maneira. Número de mols será igual a Eminho sobre Emão. M de massa total e Emão massa molar, massa de um único mol. Vamos dar mais um outro exemplo. Qual é a massa de 3 mols de moléculas de água? Agora falou de molécula de água. Primeira coisa que a gente faz, calcular a massa molecular da água. Daí, procura na tabela. O hidrogênio pesa 1, mas na fórmula é H2, então vezes 2. Mais, o oxigênio pesa 16, vai dar 18U. Mas a gente não vai mais usar U. A massa molar vai ser igual a 18 gramas por mol. O símbolo para informar qual é a massa molar é o M maiúsculo de forma. Bom, então agora vamos fazer a regra de 3. 18 gramas, quer dizer que é a massa de 1 mol de água. Então, x gramas é a massa de 3 mols. Faz a multiplicação, faz a regra de 3, vai ficar assim, 18 vezes 3 dividido por 1, que vai ser igual a 54 gramas. Ou você pode pensar assim, eu tenho um copo contendo 18 gramas de água, ou seja, 1 mol. Eu tenho um segundo copo, também 1 mol, tem 18 gramas de água. E um terceiro copo contendo 18 gramas de água. Então, quer dizer que no final você vai ter 3 copos. Então, qual é a massa total? Vai ser 3 vezes 18, porque cada copo tem 18 gramas de água. Então, é N, número de mols, vezes a massa molar, a massa de 1 mol. Nesse caso, vai ficar 3 vezes 18, que é igual a 54. Bem, então, a aula de hoje é para a gente fazer a transformação de massa atômica para massa molar, ou massa molecular para massa molar de moléculas. Tudo bem? Vamos ver, então, 2 exemplos para a gente fechar essa lição. Exemplo 1. Este exemplo diz o seguinte. Um parafuso de ferro foi pesado, encontrando-se 224 gramas. Então, o que nós sabemos? A massa total, que é a massa do parafuso todo, deu 224 gramas. Aí você vai procurar numa tabela periódica quanto que é a massa do ferro. Está lá, 56U. Não interessa mais escrever U, você vai colocar assim. Massa molar do ferro é igual a 56 gramas por mol. No lugar de U, você vai escrever gramas por mol. Muito bem, então vamos fazer a regra de 3? Se 1 mol de ferro pesa 56 gramas, então x mols vão pesar 224 gramas. Faz a regra de 3, vai dar 1 vezes 224 dividido por 56, que vai ser igual a 4 mols. Se você quiser usar a fórmula, número de mols, N é igual a Eminho sobre Emão. Eminho é a massa total, e o Emão é a massa molar, a massa de 1 mol só. Então, o número de mols vai ser igual a 224 gramas, que é a massa total, dividido por 56 gramas, que é a massa de 1 mol. 224 por 56 vai ser igual a 4 mols. Fácil, né?
O exemplo 2 diz assim: em 100 gramas de uma bebida, por exemplo, um vinho, há aproximadamente 23 gramas de álcool. Então, naquela bebida, em 100 gramas, existe 23 gramas de álcool. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a quantidade de matéria, de álcool, que há nessa bebida? Quando falar quantidade de matéria, você quer saber o número de mols. Coloca isso na sua cabeça. Quantidade de matéria, mesma coisa que número de mols. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Descobrir qual é a massa atômica de cada elemento. A forma do álcool é C2H6O, né? Então lá, tem, na tabela periódica tem carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1, oxigênio 16. Quanto é que dá a massa da molécula? Vamos fazer a soma. O carbono pesa 12 vezes 2, porque são 2 carbonos, mais hidrogênio pesa 1 vezes 6, mais oxigênio pesa 16, soma tudo, vai dar 46 U. Não interessa mais em U. Em U é a massa molecular. Agora me interessa a massa molar. Isto é igual a 46 gramas por mol. O número de mols vai ser igual a eminho sobre emão. Eminho é a massa total. Dá uma olhada lá no enunciado, que ele fala assim: uma bebida tem aproximadamente 23 gramas de álcool. Então quer dizer que a massa total é 23 gramas de álcool. Vai dividir pela massa molar, que é 46. Então, 23 dividido por 46, eminho sobre emão, né? Vai dar 0,5 mol. Então, qual é o número de mols de álcool? Qual é a quantidade de matéria de álcool? Resposta, 0,5 mol. Assim que você vai dar a resposta quando pedir a quantidade de matéria. Finalizando essa lição. Primeiro é a palavra mol. Mol é uma palavra de origem latina que significa um amontoado de pedras lançadas ao mar. Bem, mas isso não interessa a origem da palavra. Para nós, o mol é o coletivo usado na química para informar a quantidade de átomos ou a quantidade de moléculas. E mais, mol é a unidade padrão escolhida pela IUPAC e pelo Sistema Internacional SI para expressar a quantidade de matéria. Sempre que se pergunta qual é a quantidade de matéria, está se perguntando qual é o número de mols. Agora, o que é massa molar? Massa molar é a massa de um mol. Muito bem, para os elementos químicos você deve fazer o quê? É a própria massa atômica que você encontra nas tabelas, só que agora expressas não mais em U, mas sim em gramas por mol. Bom, para as substâncias, esse M maiúsculo, que representa a massa molar, é a massa molecular expressa em gramas por mol. Não interessa mais expressar em U. E a fórmula de hoje é essa aqui. N é igual a eminho sobre emão, onde N é o número de mols, eminho é a massa total e M maiúsculo é a massa molar. Concluindo, você ainda não sabe quanto vale um mol, mas o mol é uma porção usada para todas as espécies químicas. Vamos fazer exercício? Bom trabalho!